Numa retrospectiva triste e reveladora, desfilavam pela tela mental de Marita alguns acontecimentos recentes. Dias antes, Gilberto pusera à prova seu nível de instrução. Queria saber que outros idiomas ela conhecia, além do português. Não ficou patente apenas o seu total desconhecimento. O episódio serviu também para que a menina compreendesse da maneira mais cruel que o rapaz, na verdade, buscava uma esposa culta, tanto quanto ele. Desprezada, ferida em seu amor próprio, frustrada, reconheceu a superioridade da irmã adotiva. Marina era diferente, dominava outros idiomas, tinha um polimento cultural que ela, pobre Marita, jamais teria. Em sua cabeça, via tudo isso como previamente tramado, deliberado. O afastamento ostensivo da irmã, a constante irritação de Gilberto em seus cada vez mais raros encontros. A mocinha viajava mentalmente, exibindo sem saber, a mim e ao Pedro Neves, o filme das suas desventuras. Mas se é verdade que ele tem esse desprezo por mim, por que abusou da minha confiança? Por que disse mais de uma vez que me amava? Por que me prometeu o casamento? Parecia sempre tão sincero. Mas, pensando bem, Marina com certeza está por trás disso. Ela envolveu Gilberto numa teia de artimanhas. Sim, é claro. Ninguém mais do que ela é especialista em seduzir. E o que é que eu posso fazer? Minha madrasta foi bem clara. Eu ouvi muito bem. Eu fui enjeitada por ser ignorante. Marina possui méritos, vantagens. O que eu posso fazer? Suicidar-me? Matar minha irmã? Não seriam soluções. Eu não posso me acovardar tanto, não posso. Eu preciso ter coragem. Lutar pela vida. Lutar pelo meu direito de ser feliz. Perspectivas dolorosas para uma menina. 2 golpes desferidos simultaneamente. Por um lado, o desprezo do jovem amado. Por outro, as estranhas inclinações do pai adotivo por ela. Conflito aparentemente insolúvel. O que seria isso, pensava Marita? Como proceder em tal situação? Esquivar-se ao jovem e entregar-se ao velho? A um velho que se habituara a chamar de pai a vida toda? Entre o asco e a piedade, lembrava as carícias do padrasto, que só naquela noite conseguira compreender. Pela primeira vez, sentia medo daquele ninho familiar onde vivia como filha. Minha pobre mãezinha, que eu nem conheci. Nem mesmo sei como foi a minha vinda a este mundo. Será que ela sofreu muito na vida? Será que ela também passou tanta tristeza quanto eu? Moça brincalhona, disse minha madrasta. Teria sido mesmo. Talvez desse gargalhadas para não chorar. Quem sabe se ela também não entregou o coração a algum homem que não a merecesse, ou que lhe tivesse sido depois roubado. Mamãe, por que você foi embora tão cedo, mamãe? Tão cedo que eu nem tive tempo de guardar seu rosto na lembrança. Se você estivesse aqui comigo agora, nós lutaríamos juntas e ninguém nos venceria. Ninguém. Eu já ouvi dizer que a morte não existe, que a vida continua no além. Eu não tenho nenhuma ideia definida sobre religião,
Mas se for verdade, mamãe, se você agora, liberta, estiver me ouvindo, divida um pouco comigo esta dor. Me ajude. Mesmo sem nenhuma orientação religiosa, como admitiu, a jovem não ficou sem resposta. O pedido, cheio de aflição e sinceridade, teve força de prece. Quase que imediatamente surgiram no quarto duas senhoras desencarnadas. Cumprimentaram afetuosamente a Pedro Neves e a mim, dando-nos a impressão de estarem bastante familiarizadas com aquele ambiente. A que aparentava menos experiência começou a tremer e a chorar silenciosamente ao se aproximar da menina, que mantinha a atitude de oração. Inclinou-se sobre ela como qualquer mãe desventurada e aflita da terra, temendo acordar um ser tão querido. Aracélia, a mãe de Marita, estava ali diante de nós. Veio em socorro da filha. Mal conseguindo controlar os próprios sentimentos, vinha talvez de muito longe acudir às angústias da criança a quem tanto amava. Mesmo habituados a testemunhar tantos e tantos dramas, Pedro e eu nos comovemos, nos enternecemos. Ah, os segredos insondáveis da providência divina! Quem conseguirá definir com palavras humanas a essência do amor situado por Deus nas entranhas maternas? Uma mãe abraçando o filho é uma planta se fechando para proteger a flor que dela nasceu. Como se adivinhasse a presença da visita que tanto desejava, acalmou-se a castigada menina e tentou de alguma forma lembrar, resgatar da memória os traços da mãezinha querida. Aracélia, em pranto resignado, cantou suavemente. Lindo anjo de meus passos, descansa, meu doce bem. Dorme, dorme nos meus braços, enquanto a noite não vem. Dorme, filhinha querida, não chores, encanto meu. Dorme, dorme, minha vida, tesouro que Deus me deu. Desculpem, desculpem. Nada mais tenho além dessa antiga canção para dar à minha filhinha. Desculpem. E sem dizer mais nada, saiu Aracélia amparada pela bondosa senhora que a acompanhava. Pedro e eu mal nos refazíamos da emoção, quando fomos surpreendidos por novo quadro. Marita, em espírito, afastou-se do corpo físico e se movimentou desorientada pelo quarto, cambaleando. Neves precipitou-se para ampará-la, mas eu o detive. Para que nossa ajuda fosse eficiente, era preciso deixá-la à vontade. Uma intervenção nossa, direta, poderia frustrar os desejos da jovem. Assim, optamos por uma vigilância discreta. O que aconteceu em seguida não estava nas nossas previsões. As atitudes infantis, os arroubos da filha saudosa, desapareceram por completo. Em seu lugar, ressurgiu em Marita a personalidade feminina, estuante e clara. Na mente, uma ideia fixa, uma concentração de todos os pensamentos num ponto só. Gilberto. Queria ver Gilberto. Queria ouvir Gilberto. Obstinada, deixou o aposento, ganhou a escadaria que contornava o elevador e, segundos depois, deixava para trás o enorme edifício como sonâmbula, magnetizada pelos próprios reflexos. Pedro e eu a seguíamos, atentos aos seus ímpetos, suas inclinações. Como não foi difícil adivinhar, o rumo era o da residência de Nemésio, que já conhecíamos. Na certeza instintiva de alguém que busca outra pessoa guiando-se pelo olfato, literalmente invadiu o apartamento e só parou, estarrecida, ao entrar num dormitório dos fundos. Nada pudemos fazer para evitar-lhe o choque doloroso. No leito, Marina e Gilberto trocavam carícias. O destempero verbal de Marita, em espírito, era inaudível para o jovem par de amantes.
Percebendo a inutilidade do gesto, a jovem deixou apressadamente o recinto, despertando minutos depois no corpo material. Uma pequena fera ferida retornando à jaula. Abrindo lentamente os olhos, suas feições lembravam a de um louco emergindo de violento acesso de fúria. Enxugou o suor da testa, acendeu a luz e olhou para as paredes, a fim de ter certeza de que se achava em seu quarto. Meu Deus, o que foi isso? O que foi isso? Um pesadelo? Ou será que eu estou ficando louca? Desajustada, febril, sentindo forte dor de cabeça, Marita retornara bruscamente ao corpo físico. A pressão que a levou a isso foi tão forte que impossibilitou a Pedro Neves e a mim adotar qualquer providência para anestesiar-lhe a memória. O quadro, visto e ouvido minutos antes, era aterrador para ela. A moça retinha no pensamento todos os detalhes da cena. Encarcerada de novo na carne, entrou em pranto agoniado, para somente dormir com relativa calma aos clarões do dia. Estávamos em novembro. Chuvas torrenciais caíam sobre o Rio de Janeiro. Nuvens gigantescas abreviavam o crepúsculo. Copacabana molhada, movimentação intensa de gente transitando pelas ruas como a disputar um concurso de pressa. Veículos, vindos da zona norte e do centro, despejavam multidões sequiosas de tranquilidade doméstica numa maratona improvisada. Carros buzinando nervosos no espelho irrigado do asfalto. Transeuntes encapuzados, acotovelando-se nos pontos de ônibus. Entre a massa anônima, um rosto conhecido. Marita tomou um ônibus com destino ao Flamengo. Ao descer, minutos depois, desafiando o aguaceiro, correu e entrou no prédio onde morava. Parecia ter saído de uma piscina quando tirou a capa de chuva. O saguão do edifício, mal iluminado e de cores escuras, era um cenário adequado à alma atormentada da filha adotiva de Cláudio. Olhos pisados de cansaço e vigília, mal retribuiu o cumprimento da vizinha que saiu do elevador. No apartamento, ninguém a esperava. Passara o dia sem comer nada no trabalho e agora sentia fome. A geladeira, infelizmente desfalcada, nada tinha a oferecer a não ser mate gelado. Alguns goles, olhou para o telefone. Não se conteve, discou. Residência dos Torres, boa noite. Ô, Gilberto, por favor. Não está. Quer deixar recado? Não, obrigada. Frustrada, Marita foi para seu quarto e abriu totalmente a janela. Precisava de ar fresco. Debruçou-se no parapeito e contemplou a cidade lá embaixo. Sob a chuva intensa, os automóveis pareciam animais correndo, fugindo de alguma coisa terrível. Os prédios vizinhos, com janelas iluminadas ou escuras, provocavam a imaginação da moça. Quantos milhares de pessoas por ali se aglomeravam, suportando aflições iguais ou piores que as dela, pensava. Mas o tema central persistia. A pergunta não calava. Por que se encontrava tão entranhadamente presa a Gilberto? Centenas de outros moços existiam perto dela, tão ou mais interessantes do que ele. Por que tinha de ser ele? Desalentada, insatisfeita, pensou em buscar entretenimento, fugir de si mesma. Apesar do mau tempo, chegou a vestir um agasalho para voltar à rua, distrair-se, ver gente, mas desistiu. O cansaço venceu. Foi para a cama, tentou retomar a leitura de um romance há dias esquecido na mesa de cabeceira. Foi quando lembrou de uma das ameaças que pairavam sobre ela, o pai adotivo. Precavida, apagou todas as luzes e girou a chave na fechadura. Assim como a irmã, ela tinha o hábito de manter o quarto trancado quando se ausentava à noite. Cláudio sabia disso e, ao chegar, pensaria que ela não estava em casa. Agora, sob a proteção da sombra, deitou-se novamente e procurou organizar os pensamentos, recapitular as ocorrências da véspera. Meditava, realinhava na memória esperanças e sonhos, provas e aflições, despejando lágrimas no travesseiro de linho.
As inconfundíveis passadas do padrasto fizeram-se ouvir fora do quarto, movimentando-se de uma peça para outra do apartamento. Pela sutileza do andar, percebeu quando Cláudio veio, muito de leve, espreitar-lhe o aposento. Girou a maçaneta, a porta não abriu, não insistiu. O ruído que em seguida chegou aos ouvidos atentos de Marita foi o de garrafa deitando líquido num copo. Logo depois, uma violenta batida na porta principal revelou que o pai adotivo, obviamente muito nervoso, voltava para a rua. Agora estava realmente só na casa. Nem mesmo os 2 vampirizadores locais se encontravam por ali. Com certeza, estariam colados em Cláudio, onde quer que ele estivesse. A jovem nos pareceu um pouco menos inquieta. As horas passavam lentas, difíceis. 11 em ponto, Neves e eu providenciamos socorro magnético. Oramos, pedindo a bênção do Cristo e o auxílio do irmão Félix em benefício da moça exausta. A princípio, Marita reagiu negativamente, querendo manter-se acordada, mas depois acabou cedendo. Nossa operação era extremamente cautelosa. O objetivo principal consistia em impedi-la de tentar reunir-se a Gilberto, como sucedera na véspera. Em seguida, já desligada do corpo físico, a moça expressou completo alinhamento. Não manifestava o menor interesse pelo que ocorria à sua volta. Arrebatada pela paixão que lhe absorvia todas as forças, gritava: Gilberto! Gilberto, onde você está? Onde você está? Alguém me socorra! Eu não me sinto bem. Eu estou tonta. Tonta. Por favor, alguém me ajude. Nesse momento entrou no quarto uma senhora desencarnada, muito simpática, anunciando-se como mensageira do irmão Félix. Seu nome, eu soube depois, era Irmã Persília. Trazia uma instrução de nosso estimado benfeitor, para que levássemos Marita a um posto socorrista próximo, uma instituição espírita cristã que nos ofereceria ajuda. Persília nos guiaria. Prestimosa, abraçou carinhosamente a menina e nos pusemos a caminho. Durante o trajeto, a bondosa mensageira procurava melhorar a disposição da jovem através de conversa edificante, mas sem resultado. Marita não abrigava outros pensamentos, palavras e objetivos que não fossem Gilberto. Uma fascinação profunda enredava todos os seus reflexos. A cada palavra afetuosa, revidava perguntando onde e quando veria finalmente Gilberto. Como se conversasse com uma filha doente, procurando reajustá-la com amor e solicitude, a irmã Persília respondia calmamente, sem manifestar desagrado ou intenção de criticar a menina. Esse comportamento especial da benfeitora eliminava alguma possível inclinação minha ou de Pedro a considerar de maneira negativa o palavreado franco da jovem. Porque, a bem da verdade, Marita encontrava-se naquele momento dominada por impulsos sexuais de natureza limpa, inocente, não mais que uma criança extrovertida. O irmão Félix, em pessoa, nos esperava diante do prédio onde funcionava o Instituto Socorrista Espírita Cristão. Recebi seu comunicado, André. Como dispunha de algum tempo, vim acompanhar um pouco o trabalho de vocês. Então, como está a nossa querida Marita? Ver um sorriso nesse rosto nos daria imensa alegria. Teremos de esperar muito por isso? Marita se manteve estática, indiferente, olhando para o irmão Félix. Aparvalhada, absolutamente inepta e distante, não podia avaliar a importância do sábio que a presenteava com tanta ternura. Profundamente encravada nas recordações de Gilberto, dizia coisas que dariam para escandalizar, caso não estivéssemos preparados para entender seu conflito íntimo. Este prédio é o do clube? Vai ser aqui o meu encontro com Gilberto? Como da outra vez, deve ter um quarto.
preparado para nós, preparado para o nosso amor. Ai, eu sinto falta dos abraços, das carícias dele. Tolerante, o irmão Félix nos dirigiu para o interior da casa socorrista, um espaço amplo, onde uma equipe de servidores desencarnados cuidava de tarefa assistencial. Com o raciocínio totalmente obliterado, Marita imaginava ver à sua volta as criações mentais que arquitetava e fazia as mais disparatadas observações. Mas o salão de baile está tão diferente. Não era assim? Por que a mudança? E a orquestra ali parada? Que esperam esses músicos para começarem a tocar? Ah, entendi. É uma gentileza da parte deles. Estão esperando que Gilberto chegue para dançar comigo. Só então o baile começará. Ouçam! Ouçam! Ouçam essa buzina que se aproxima. É o carro dele! É Gilberto chegando! O irmão Félix ouvia os desatinos da menina com a ternura de um pai. Grave, sem aspereza, compreensivo, sem atitudes açucaradas que lhe comprometessem a autoridade de educador. Entre a bondade e a circunspeção devidas ao enfermo, não melindrava os sentimentos e nem encorajava as ilusões de Marita, que em seguida, sob o efeito da hipnose ministrada pelo benfeitor, descansou a mente conturbada. Uma operação magnética longa, minuciosa, com a aplicação de passes balsâmicos. Depois, o irmão Félix pediu a ela que falasse livremente, que dissesse o que esperava de nós. Eu quero Gilberto. Eu preciso dele, vocês não compreendem. Por que me trouxeram a este lugar? Não está parecendo o clube onde eu me encontro com o meu amor. Não, por favor, não me prendam. Não me impeçam de ver o Gilberto. A senhora que é mulher deve me entender melhor. Por favor, faça alguma coisa, senhora. Me ajude a encontrar o Gilberto. Eu não aguento mais. Eu preciso dele agora. Agora! Marita aninhou-se no colo da irmã Persília como uma criança carente de amor materno e chorou. Compassivo e discreto, o benfeitor nos esclareceu o que a análise da situação permitia concluir. Nossa intervenção, infelizmente, não vai além da superfície do problema. Por ora, tudo o que podemos fazer é auxiliar essa moça na sustentação do repouso físico. O que no início era simples paixão juvenil, converteu-se em psicose grave. Ela se deixou arrastar pelo desvario afetivo até cair no pior tipo de possessão, aquele em que a vítima adere gostosamente ao desequilíbrio que a consome. Não mais que um passo a separa da alienação mental. Se for confinada ao leito, em decorrência de alguma enfermidade, poderá até desencarnar. O organismo dela está desajustado, enfraquecido. O corpo não aceita nessa condição uma ajuda mais efetiva. Nada se pode fazer no momento, senão esperar pela resistência moral dela própria. Apesar do severo diagnóstico, o auxílio magnético surtira efeito imediato e salutar. Por recomendação do irmão Félix, Pedro, Persília e eu levamos Marita de volta à sua casa. Já reajustada no corpo físico, passou a dormir profundamente. Sob um céu estrelado naquela belíssima noite do Rio de Janeiro, a irmã Persília despediu-se de nós. Talvez porque percebesse a minha curiosidade, Pedro Neves confidenciou. André, você conhece essa senhora? Creio que não, Pedro. Pois é a mesma que eu vi no cabaré quando agrediu meu genro num gesto impensado. E também foi ela quem me apoiou quando regressei à casa de minha filha Beatriz. A diferença é que hoje ela não trouxe o distintivo luminoso. Mas não tenho nenhuma dúvida, trata-se da mesma pessoa.
Refletíamos, Pedro e eu, sobre esses encontros e reencontros providenciais, quando o irmão Félix veio até nós para despedir-se, afetuoso e com os olhos marejados de pranto. Espírito admirável pela abnegação e pela ciência, mostrava-se profundamente tocado pelo drama familiar daquelas 4 almas enoveladas. Enquanto a brisa da madrugada encrespava suavemente as águas da Guanabara e o céu, de um azul profundo, dava mais amplo realce às estrelas, como se fosse não mais que um homem comum, o reverenciado benfeitor sentou-se conosco frente ao mar para descansar e refletir. 4 náufragos no oceano da experiência terrestre sem a bússola da fé. As névoas da ilusão, as gratificações transitórias dos sentidos carnais hipnotizaram essas criaturas. Elas se comportam hoje como passarinhos agarrados à casca apodrecida de um fruto, ignorando a riqueza do sabor da polpa. Acompanhei de perto o renascimento, a reencarnação de cada um deles. Cláudio, Dona Márcia, Marina, Marita. Muito esforço foi feito para conduzi-los a um caminho espiritual adequado. Lágrimas, dificuldades enfrentadas, dedicação, amizade, confiança, tempo. Tudo para que cultivassem na terra a espiritualidade latente. Mas Cláudio e Márcia, de novo no estágio físico, sob o esquecimento inevitável e providencial do passado, recapitularam certas experiências infelizes. Pouco antes ainda, no mundo espiritual, avaliando as necessidades e remorsos que atormentavam suas consciências, haviam prometido empregar o prêmio da nova encarnação para edificar a sublimação íntima e corrigir excessos de outras épocas. O compromisso que assumiram colocava a prestação de serviços ao próximo como ponto de honra. Só que, chegados à juventude na nova existência terrestre, foram vencidos pelas paixões, e todas as possibilidades de libertação e resgate morreram com a promessa. Eu e tantos outros companheiros vimos tentando ajudá-los infrutíferamente. Cansados e desiludidos, alguns desses nobres amigos acharam mais produtivo deixar o grupo entregue ao próprio arbítrio. Os 4 resistem a toda espécie de sugestão reparadora, repelem imediatamente qualquer projeto construtivo. Cláudio e Márcia desajustaram por completo a tranquilidade do lar quando elegeram o dinheiro mal empregado e o sexo desgovernado como chaves principais de suas existências. Marina e Marita, por consequência, não tinham alicerces para uma felicidade real, expondo-se a perigos e tentações de entrada fácil e saída difícil. A providência divina e alguns raros amigos são hoje tudo o que resta a Cláudio Nogueira como resultado de sua rebeldia. Irmão Félix, quero ajudar em tudo o que me seja possível na recuperação desses nossos irmãos. Estou autorizado pelos meus superiores a colaborar com Pedro Neves na assistência à família dele. E isso me dá tempo e oportunidade para trabalhar também neste caso. A propósito, devo fazer um estágio numa das instituições de nosso lar sobre psicologia sexual para fins reeducativos. Um dos melhores do gênero em nossa colônia é dirigido pelo senhor. Já enviei o requerimento. O senhor endossaria minha petição? Mas sem dúvida, André. Eu também poderia enviar um requerimento, irmão Félix. Eu quero estudar, aprender. Mas é claro que sim, Pedro. Uma outra coisa. Eu pedi aos superiores e obtive permissão para hospedar Beatriz em minha casa tão logo desencarne, o que deve ocorrer em breve. Estendo o convite a você. Nada me faria mais feliz do que ver pai e filha unidos, desfrutando a abençoada convivência, recordando o passado, planejando um futuro de trabalho e alegria. Irmão Félix, como eu poderia agradecer? Nenhuma palavra, nada que eu possa fazer seria suficiente para demonstrar minha felicidade, a minha gratidão. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Que Deus o abençoe. O irmão Félix despediu-se, como sempre, muito afetuoso. Pedro, tocado de energias e esperanças novas, só fazia falar do futuro próximo.
Manhã alta, voltei ao apartamento de Cláudio no Flamengo. Queria investigar a sós o cenário, conhecer minúcias, pontos de apoio, fazer contatos, ouvir pessoalmente, se isso fosse possível, os 2 irmãos desencarnados que ali desempenhavam um lamentável papel. Não estavam presentes. Dona Márcia conversava rotineiramente com a velha empregada. Quando me dirigia a outras partes da casa em busca de elementos para instruir meu trabalho, a figura de Marita invadiu meu cérebro. Preocupado, saí às pressas para a rua e logo encontrei-a na loja colorida, sorrindo para 2 freguesas bem vestidas. Abracei-a paternalmente, sentindo certo alívio por vê-la mais forte, melhor. O amparo magnético fora bem assimilado. O motivo ela ignorava, mas sentia-se tranquila, retomara o gosto pelo trabalho. Pediu então licença às clientes e dirigiu-se ao telefone ligando para Dona Márcia. Convidou a mãe adotiva para que lanchassem juntas à tarde, pois tinha algo importante a dizer-lhe. No horário previsto, numa elegante sorveteria de Copacabana, teve lugar o diálogo das 2. Acompanhei, levando em conta a gravidade da tarefa que me propusera cumprir. Predisposições bem diferentes animavam filha e madrasta. Enquanto Marita olhava fixamente para o copo de suco à sua frente, apreensiva, tentando avaliar a extensão do que iria dizer, assim como a tempestade que certamente provocaria, Dona Márcia, com pequenos gemidos típicos de quem sabe valorizar sabores sofisticados, deglutia gulosamente o sorvete cremoso servido em taça requintada. Por imaginar como reagiria a mãe adotiva a tão escabrosas revelações, buscava a moça mentalmente a melhor maneira de abordar o assunto, já arrependida por ter escolhido um local público para o encontro. Após 1 minuto, que pareceu uma eternidade, Marita respirou fundo, encarou Dona Márcia e começou a falar. Mamãe, é tão triste quanto grave o que eu tenho a lhe dizer. Parece até que vou fazer alguma confissão, mas, na verdade, eu não tenho culpa. Espero que me perdoe pelo aborrecimento que tudo isto vai causar à senhora. Eu daria tudo para evitar esta conversa, mas o remorso seria insuportável se eu não lhe contasse o que está se passando. Até vergonha estou sentindo, mas como sua filha pelo coração, eu não tenho ninguém mais a quem recorrer. Preciso confiar na senhora. Eu não sei como começar, mamãe. Se eu tivesse parentes conhecidos, com certeza me mudaria. Sairia de casa para evitar escândalos. Eu nunca imaginei que uma coisa assim pudesse acontecer comigo. Infelizmente, eu não tenho para onde ir. Sou sozinha, dependente de vocês. E sempre usei o nome Nogueira com muito orgulho, desde menina. Bom, acontece que seu marido, a quem eu respeito e chamo de pai, ele... Quer dizer... Ele tem me assediado com propostas indecorosas. Diz que é apaixonado por mim. Dona Márcia ria e saboreava o sorvete, não se abalando com denúncia tão séria contra o próprio marido. Acho que frustrei a sua intenção de me surpreender, de me chocar. Felizmente, a verdade chegou a mim um pouco antes. Sinto muito se a decepcionei, Marita. Mas Cláudio já me contou o que realmente aconteceu. O quê? Me disse ele, muito preocupado, que há um bom tempo andava apreensivo com relação a você. Evitou o quanto pôde comentar comigo o assunto tão delicado quanto grave, porque ele não tinha coragem. Por uma questão de prudência, refletiu muito, sofreu muito antes de tomar qualquer decisão. Mas... Não vou entrar em detalhes aqui, querida, porque o local e o momento são inadequados. O consultório de um psiquiatra será melhor para o seu caso. Eu sei de tudo, exatamente como aconteceu, Marita.
Há 2 noites, você com certeza se lembra disso, eu cheguei em casa e me assustei por ouvir vozes no seu quarto. Cláudio, na hora, estava tão aflito e confuso que não me disse nada. Mas depois ele contou. Você estava numa crise de sonambulismo, vagando pelo quarto e dizendo coisas desconexas. E eu? Da sala ele ouviu, correu e tentou despertá-la. Aí foi a surpresa. Você o agarrou, cobriu de beijos e fez confissões que ele, na condição de seu pai, que sempre a amou e respeitou como filha, ficou arrasado. Quase morreu de constrangimento e vergonha. Isso é desequilíbrio, minha filha. Você precisa de ajuda psiquiátrica. Uma viagem sua para a Argentina, a fim de se recuperar, também está nos planos de seu pai. Minha perplexidade só podia ser superada pela de Marita. Com o coração acelerado e uma profunda sensação de impotência diante de tão descarada mentira, a jovem só fazia ouvir passivamente a madrasta. Não teve ânimo para desmentir. Não sabia como sair da armadilha criada pelo sedutor. A trapaça fora bem tramada, convenceu até Dona Márcia. É verdade que meu marido não é exatamente um exemplo de fidelidade para comigo, mas isso fora de casa. Quanto a vocês, nossas filhas, ele sempre manteve uma conduta irrepreensível. Não é a sua imaginação enfermiça de moça namoradeira, Marita, que vai me convencer do contrário. Mas não se preocupe e trate de ter juízo. A culpa não é sua. O sonambulismo acompanha você desde criança. Aracélia, sua mãe, saía para as festas dela com aquelas companhias não confiáveis, enquanto você, pequenina, acordava aos gritos na madrugada com seus inexplicáveis terrores. Você sofria de nictofobia, que significa medo da noite. Dona Márcia terminou o sorvete. Marita se manteve num silêncio carregado de revolta e eu senti que devia reforçar consideravelmente o sistema de vigilância espiritual. Cinco dias depois, avisado por um de nossos auxiliares, fui ao banco onde trabalhava Cláudio Nogueira. O diálogo dele com uma mulher, a quem chamava de Madame Crescina, orientou os novos passos da nossa investigação. A dama, já madura, trajava-se bem e exibia o ar inconfundível daquelas que, ao final das ilusões, negociam os prazeres de que já não podem desfrutar. Em absoluta simbiose, visceralmente associado a Cláudio, lá estava o acompanhante desencarnado, atento, participante. Então, alguma novidade? Marita me procurou aos prantos, ansiosa por estar com aquele rapaz, o Gilberto. Muito confidencialmente, reservou o quarto número 4, nos fundos, por ser mais discreto e acolhedor. O encontro amoroso deverá ser hoje à noite. Para confirmar, sua filha me encarregou de entregar este bilhete ao moço e me gratificou generosamente por isso. Entre ciumento e indignado, Cláudio leu e releu o bilhete. Era o cúmulo do sarcasmo, pensou. No recado, escrito às pressas, Marita praticamente implorava ao namorado que fosse vê-la às 8 da noite no lugar indicado. Rogava-lhe a presença e solicitava a resposta. O vampirizador, curioso e ansioso, ditava as reações do vampirizado. Coincidência absurda, ruminava mentalmente o irado Cláudio. O número 4 era o refúgio predileto dele próprio em suas noitadas clandestinas. A empreiteira de regalias noturnas cortou a pausa longa. Senti pena da pobrezinha, porque também sou mãe e sei como são essas paixões incontroláveis. Mas o meu dever
para com os bons clientes da minha casa está acima de qualquer sentimento. É precisamente o seu caso, Sr. Cláudio, que além do mais é pai da mocinha. Não pode ficar alheio. Aborrecimentos inesperados podem atrair os olhos da polícia ao meu estabelecimento e isso seria péssimo para a minha reputação e meus negócios. O senhor entende? Então, gostaria que me aconselhasse. O que devo fazer? Reprimindo a cólera, Cláudio esquadrinhou a cabeça em busca de ideias. Somaram-se obsessor e obsidiado na troca de impressões, cérebro a cérebro. Feito o ajuste silencioso e mecânico, entraram em acordo implícito, e a resposta emergiu da boca de Cláudio. Uma coisa você desconhece, Madame Cressina. Em poucos dias, minha filha adotiva deverá assumir compromisso de casamento com esse moço, o Gilberto. Portanto, embora eu ache esse encontro amoroso de hoje à noite um tanto precipitado e fora dos limites da decência, eu quero que você vá em frente. Entregue sim o bilhete ao rapaz. Devem querer se reconciliar após alguma briguinha por motivo fútil. Sabe como são os jovens. Só um favor eu quero lhe pedir, Madame Cressina. E por ele você leva mais esta gratificação. Aceite sem constrangimentos. É uma prova da minha gratidão. O bilhete só deverá ser entregue ao Gilberto às 2h da tarde. Com certeza ele estará no escritório nesse horário. Obrigada, Sr. Cláudio. Sua generosidade só é suplantada por sua simpatia. Ora. Vou ligar para a Marita e confirmar a entrega do recado. O restante sairá como combinamos. Ótimo. Esteja tranquilo. Até mais. Sempre enlaçado pelo assistente espiritual, Cláudio correu para o telefone a fim de dar prosseguimento ao plano. Detestava Gilberto, mas era necessário conversar com ele. Vacilou, respirou fundo, discou o número. Alô? Gilberto? É Cláudio Nogueira, pai de Marita. Como está, rapaz? Tudo bem? É o senhor Cláudio. Oi, senhor Cláudio. Muito prazer, hein? Mesmo por telefone. Igualmente, Gilberto, igualmente. Eu estou ligando porque desejo conhecê-lo pessoalmente, conversar sobre um assunto que pode ser vantajoso para nós dois. Será que podemos nos encontrar? Você tem um tempinho disponível? Mas, claro que sim, senhor Cláudio. Mas onde? Quando e, principalmente, como iremos nos reconhecer? Nós nunca nos vimos antes, não é? Deixe isso comigo. Eu conheço seu carro. Anote aí o local e a hora. Minutos depois, estávamos eu, Gilberto, Cláudio e seu vampirizador num restaurantezinho acolhedor do Lido. Pálido, ressabiado, sem atinar ainda com o verdadeiro propósito daquele encontro apressado, o jovem parecia um aluno culpado diante do professor. Guiado pelo obsessor, Cláudio fazia-se extremamente gentil e compreensivo. Entendo a situação com clareza, Gilberto. E isso não é pouca coisa, levando-se em conta que sou pai de 2 moças apaixonadas pelo mesmo rapaz, que é você. Marina é filha legítima, eu sou obrigado a preservar a felicidade dela. Marita é adotiva, filha pelo coração. Isso a torna menos merecedora? Evidente que não. Evidente também que você terá que optar por uma delas, mesmo que a outra sofra muito. O destino jogou essa estranha coincidência nas minhas costas, como um fardo que devo carregar. As 2 o amam, rapaz. A decisão é sua. As consequências, minhas. Inacreditável a capacidade histriônica de Cláudio. Mascarava de paternal ternura o ímpeto selvagem de massacrar o moço à sua frente.
Dissimulava com muita habilidade. Gilberto, inexperiente, escutava embasbacado, comovido. Não veja isso como advertência, mas como um suporte para orientar sua decisão, Gilberto. Como pai consciente, devo analisar com imparcialidade todos os ângulos do problema. O seu lado nessa história, por exemplo. Nós dois sabemos que Marita é uma jovenzinha frágil, bizonha. A paixão devastadora por você acabou em doença grave, psicose. Isso me preocupa, me aflige. Tenho recursos para enfrentar a dificuldade, mas eu preciso da sua ajuda, Gilberto. Eu preciso da sua ajuda para que minha filhinha do coração não sofra tanto. Certamente, Sr. Cláudio. Pode contar comigo. Eu farei de tudo para que ela seja feliz. Afinal, eu tenho parte da culpa. Não há culpados aqui, rapaz. O importante é consertar o erro. Marita escreveu um bilhete para ser entregue a você. Talvez não o tenha recebido ainda, não é mesmo? Uhum. Pois bem, o tal bilhete chegou às minhas mãos. Em seguida lhe darei os detalhes quanto à hora e local. Mas, em linhas gerais, ela convida você para um encontro amoroso esta noite. Duas coisas eu preciso que você me faça para ajudar. Sim. Primeiro, que responda por escrito confirmando que estará lá. Segundo, que não compareça ao encontro. O filho de Nemésio Torres ouvia atento. A proposta fazia sentido. Era carregada de bom senso. Enquanto ouvia de Cláudio os detalhes do que deveria ser o falso encontro, encantou-se o moço com a oportunidade sob medida. Libertar-se de um compromisso que lhe pesava na consciência era o que ele mais desejava naquele momento. Argumentando com solidez e convicção, sob a batuta do obsessor, Cláudio desinibiu totalmente Gilberto, que, mais confortável, justificado, concordava com tudo, comentava as próprias atitudes. Realmente a Marita se equivocou, Sr. Cláudio. Eu não me lembro de ter declarado amor a ela, sabe? Era uma grande amizade, coisa de irmão, nada mais. Agora, por Marina, eu sinto um tipo de atração que não deixa dúvidas. É amor. E eu sou plenamente correspondido por ela. Cláudio, boquiaberto, admirava a delicada frieza do rapaz e indagava de si próprio qual dos dois seria maior na arte de fingir. Repassadas e bem assimiladas as minúcias do trato, o padrasto de Marita lamentou com aparente sinceridade o precário estado de saúde da mãe de Gilberto, afirmando antes das despedidas: Desejo melhoras para a senhora, sua mãe, Gilberto. Sou ateu por convicção, mas nessas horas acho importante confiar em Deus. De volta ao apartamento do Flamengo, levei comigo uma preocupação a mais. Cláudio e o vampirizador entrelaçavam-se em propósitos estranhos, imprecisos, que eu ainda não entendera bem. O irmão Félix, ocupado em outros compromissos, não podia vir ao meu encontro naquele momento. Pedro Neves, envolvido nos trâmites relacionados ao iminente desencarne de sua filha Beatriz, também estava indisponível. Amigos e auxiliares outros, que de alguma forma poderiam colaborar, encontravam-se longe do assunto. Era forçoso agir só, trabalhar por mim mesmo. Foi quando tive uma ideia que me pareceu boa. Só não avaliei os possíveis resultados.